O motivo pelo qual eu me interessei tanto em estudar e ouvir sobre o jogo do bicho e as milícias do Rio de Janeiro é culpa do Romário. E aí, povo, como é que vocês estão? É o seguinte, eu sou o Torugo e vamos explicar melhor essa história. Há mais ou menos um mês atrás, praticamente, a HBO Max começou a lançar o documentário do Romário. Romário, o cara que contava sobre a vida dele, falava muito de 94, do PSV, de Barcelona e tudo mais, e da vida pessoal dele. Assistir esse documentário foi muito interessante porque fazia bastante tempo que eu não assistia nenhum tipo de documentário, seja série, seja filme, seja podcast. E ao assistir e analisar como a narrativa foi montada, quais foram as informações que eles utilizaram, como eles entregaram e montaram a ordem cronológica dos fatos, eu voltei a me interessar muito por esse negocinho aí chamado documentário, porque trabalhando como editor de vídeo, basicamente eu tenho que pegar arquivos que eu não criei, que muitas vezes eu não tive muita conexão com a pesquisa, e transformar aquilo em alguma narrativa, em alguma história cativante que te carregue do início ao fim, que você esteja a fim de estar assistindo. Um documentário nada mais é do que isso. Tem toda a parte de pesquisa, tem as partes de entrevista e tudo mais. Mas na hora que você senta ali na ilha de edição, você tem um segundo roteiro praticamente feito. Ok, isso acontece na maioria dos filmes. A gente tem o clássico caso do Tropa de Elite, onde na edição eles viram que era melhor melhorar, falaram com o Daniel Rezende, ele fez uma montagem completamente diferente. E nessa a gente tem o filme que muda da visão do Matias para a visão do Capitão Nascimento. Sim, o filme foi todo gravado de um jeito, e na edição eles viram que outra perspectiva era mais interessante. Eu tinha me afastado dos documentários por um motivo que só agora que eu parei pra pensar eu consegui entender qual era ele. Começando a trabalhar com redes sociais, eu foquei muito em consumir conteúdos de redes sociais para aprender a reproduzir os formatos, melhorar os formatos e dar a minha carinha para aquelas coisas. Seja uma edição focada para Reels, seja um vídeo para YouTube longo, seja um vídeo para YouTube curto, seja um formato com green screen. A mídia é um vídeo. Eu tinha que entender os diversos formatos e quando era melhor usar cada estilo, cada forma e por aí vai. E nessa eu parei de consumir filmes e séries em geral. Dentre eles, documentários. Coisa que eu sempre gostei desde pequeno. Inclusive é costume aqui de casa até hoje o History Channel ficar na TV passando documentários. Hoje em dia é basicamente trato feito. Mas na época que não existia apenas alienígenas do passado e trato feito, o History tinha bastante documentários interessantes. Então desde pequeno eu assisti bastante. E nesse ínterim, nesse período, eu parei de assistir. Para. Se você tem algum documentário pra me recomendar, fala aqui embaixo. Pode ser filme, pode ser série, pode ser podcast. Eu vou atrás pra ver. Vai que numa dessa eu assisto alguma coisa diferente. Eu já estou guardado na minha lista de desejos, na locadora do Paulo Coelho, o documentário do Coppola sobre o Apocalipse Now. Então, devo assistir nos próximos dias. Finalizando Romário, o cara, eu fiquei meio órfão querendo assistir mais algum outro documentário, mais alguma outra coisa. E aí eu fui no fundo da minha cabeça pra lembrar quais eram os documentários que eu tinha ouvido falar bem, que eu podia assistir. E aí eu lembrei que a Globoplay tava com um catálogo bem interessante. O lançamento mais recente deles foi o documentário do Senna. Mas não era isso que eu queria ver. Eu vi que tinha o documentário do Galvão também, mas não era isso que eu queria ver. O que eu queria assistir era o Vale Escrito. O documentário em 4 episódios que conta a história do jogo do bicho no Rio de Janeiro. Quando ele começou, quais são as famílias que comandam, quem são os caras que comandam e como isso se tornou do tamanho que tornou até hoje, tendo grande influência em vários aspectos da sociedade carioca principalmente. Em cada documentário que eu assisti nesse período e ouvi nesse período, eu parei pra prestar atenção em alguma coisa em específico que mais me ressaltava. Dentro do Romário Cara, era uma narrativa formulaica, nada muito inovadora ou fora da casinha ou algo que se destacasse ao ponto de me surpreender muito. Mas existia um ponto de linguagem que eu achei muito interessante. Em várias cenas dos jogos do Romário, ou qualquer jogo que aparecia, você não tinha o barulho da torcida, você não tinha narração. O que você tinha era os pequenos barulhos sendo exaltados. O pisar na grama, o bater na bola, a bola batendo na rede, o corpo dos jogadores se entrecostando nas marcações. E isso te deixava imerso de uma forma diferente. E eu gostei. Isso ficou no fundo da minha cabeça e talvez em algum trabalho eu vá utilizar. Da mesma forma que no Vale Escrito, uma coisa de narrativa me pegou. Eles vão entregando as informações, mas chega um momento que eles precisam explicar uma coisa que aconteceu na década de 60. E eles voltam pra explicar, te contextualizam e aí continuam a história. E você sabendo dessa informação, no próximo momento que chegar uma informação que você ainda não tem, você vai saber que eles vão voltar pra contar. Então é um gancho
uma marcação que eu achei bem interessante. Se encerrando esse documentário, eu falei, putz, eu preciso ouvir alguma coisa de doc. Não necessariamente assistir, porque sentar pra assistir tá me consumindo muito tempo. E foi aí que eu lembrei que o Vale Escrito também tava em formato de áudio lá no Spotify e em qualquer outro agregador de podcast, na verdade. E com um ponto crucial, que foi o que me abriu um sorriso na cara. No podcast, eles decidiram acrescentar informações para não ser só um Ctrl+C, Ctrl+V. É o mínimo, digamos assim. E o que eles resolveram fazer foi colocar bastidores de como foi o processo de conseguir o contato dos entrevistados, pontos importantes para montar a narrativa como um todo. E aí você tem o escritor da série vindo e falando. Era pra gente terminar as pesquisas, o documentário como um todo, no Carnaval de 2022. Mas, perto dele, começamos a receber contatos de mais pessoas importantes para contar a história, e que se você assistiu o documentário e depois ouviu isso, você fala, é sério que não tinha isso? É linha guia pro que tá acontecendo pra narrativa, e eles não tinham essas entrevistas saindo da boca dessas pessoas? Como assim? E se você trabalha com audiovisual, se você produz qualquer coisa, quando você ouve a palavrinha behind the scene, making of, bastidores, você abre um sorriso de orelha a orelha, porque é ali que você vai ver como as coisas foram feitas e você vai, gostei, nossa, interessante, vou anotar. Eu não esperei, acabei de ouvir os 4 episódios e já parti pro próximo podcast. O podcast escolhido dessa vez foi o Pistoleiros, porque eu lembro que num Nerdcast lá atrás, o senhor Fernando Russo, conhecido como Tucano, falou que estava fazendo uma segunda faculdade no Jogo do Bicho do Rio de Janeiro. Foi um jeito jocoso de dizer que ele estava consumindo todos esses conteúdos que agora eu estava parando para ouvir também. E ele comentou sobre o Pistoleiros, que fala sobre os assassinos de aluguel do Rio de Janeiro e toda a teia de envolvimento com vários aspectos da sociedade. Vou colocar desse jeito. E o que mais me pegou na narrativa foi que a gente tem o Rafael, que é o jornalista, que é o cara, que é o narrador, que tá te apresentando todo o assunto. Só que a gente tem 3 personas do Rafael. A gente tem o narrador, que tá dentro da cabine, que tá te contando a história, que tá te levando pela mão pelo assunto, de forma formal, de forma polida. A gente tem um segundo narrador, Rafael, que é mais seu brother contando uma história, que dá uma gaguejada, tem umas falhas, umas gírias, e ele tá mesmo conversando com você. E o terceiro Rafael é o Rafael que tá com o seu celular andando e te contando que aquele ambiente que ele tá é um dos pontos cruciais de coisas importantes que aconteceram naquela história que ele tá te contando. E isso me pegou muito, como essa coisinha mínima deu uma cara diferente pro programa, deu uma certa intimidade que te coloca nos ambientes, entendeu? Esse aspecto eu achei muito legal e eu anotei também para usar em futuros trabalhos. Já o Dr. Castor, eu acho que talvez por ter sido um dos primeiros a ser lançado, ele não tem nada muito forte que me pega. Ele conta a história e ele foca bastante na questão de desassociar um pouco da imagem do Castor de Andrade com o Jogo do Bicho, associando com as escolas de samba e principalmente com o time do Bangu, relacionando com aquele primeiro documentário que eu falei pra vocês, do Romário. Então, falando de futebol novamente, eu achei interessante, eu gostei, foi legal entender alguns meandros da personalidade, o cara que teve uma relevância importante e que no documentário do Vale Escrito você ouve algumas coisas que ali você fala, tá, realmente eles tinham razão, esse cara tem uma coisa diferente. E o último que eu encerrei, mas não o último que eu estou ouvindo, é o República das Milícias, que é um livro que foi escrito e depois transformado ou adaptado para podcast. Ele tem uma fórmula bem jornalística, que é uma coisa que eu tava pesquisando antes de começar a querer falar sobre esse assunto, que é a questão da diferença entre documentário e documentar. Documentário é uma coisa mais jornalística, o documentário tem mais essa preocupação com a história que ele vai te contar. Enquanto um reporta os fatos e organiza em uma linha cronológica com o intuito de informar, o outro quer te contar uma história. Então ele usa os fatos para te levar do ponto A ao ponto B, para você entender. Então, você pode dizer que dentro do documentário tem mini reportagens que são acumuladas em uma grande narrativa organizada. 2 pontos que falam um pouco sobre isso é a questão de as entrevistas terem a questão de vozes sendo distorcidas digitalmente para não reconhecer, nomes sendo mudados e as entrevistas com pessoas relevantes sendo feitas de forma
bem a documentar o fato e nem tanto tendo um áudio primoroso, nem coisas do gênero. É mais pra te mostrar a parada mesmo que tá acontecendo. Isso resvala um pouco no Pistoleiros, mas é uma forma diferente. Lá, meio que parece que foi uma estética escolhida, aqui parece que foi um recurso necessário. Mas um diferencial que me pôs mais nesse assunto foi o ponto deles terem colocado um narrador para ler certos depoimentos, certas coisas que eram importantes para a história que estava sendo contada, mas que eles não tinham o registro em áudio para te apresentar. E em vez dele ficar lendo tudo, a gente tem atores contratados para dar mais intensidade, veracidade e principalmente aquilo que eu acho que é o mais importante de qualquer coisa, de qualquer história que está sendo contada, conexão, para você se sentir conectado com aquilo que você tá vendo e você querer ficar do início ao fim. E o último podcast escolhido, que é o atual que eu tô ouvindo, ele começa com: inscreva-se no canal, deixa o seu like e compartilha com os amigos, caso você esteja gostando desse conteúdo. Caiu no bait, né? Deixa um comentário também se você tem algum podcast para me recomendar. Mas o último, ele na verdade tá muito conectado com uma curiosidade quando eu li o título e depois a sinopse. Um espião silenciado te coloca em uma história que começa como algo curioso, no mínimo, e que com o seu desenrolar você vai vendo que é uma parada muito maior e que resvala em vários pontos importantes da nossa história nacional. Então ele tá apresentando alguns fatos que eu nunca tinha sido exposto, apesar de já ter estudado esses períodos históricos. O Rafael, aqui outro Rafael, não é o mesmo do Pistoleiros, ele é historiador. Então um ponto que é interessante é que ele tem um negócio em querer contar essa história que é muito foda. Foram mais de 10 anos de pesquisa, entendeu? E ele conseguiu chegar ao ponto de entrevistar pessoas da família do agente silenciado. Eu ainda tô ouvindo. Eu achei que seria um pouco mais tranquilo do que tá sendo, mas a história ela é muito mais cabulosa do que eu tava imaginando. Eu precisava de uma válvula de escape, alguma coisa que me tirasse de só consumir coisas do YouTube, que tava muito impregnado em mim, tá inserido nesse meio e avaliando, então eu não tava conseguindo me divertir tanto mais como antes, ao ponto de tenho consumido tanta coisa sobre futebol nos últimos 2 anos, porque eu ligo na mesa redonda, que o pessoal tá discutindo, conversando sobre as coisas, e largo lá e vou ouvindo. Não tem nada em específico para ser visualizado, não é um documentário do Peleja, não é uma coisa do gênero. Pode parecer algo incoerente, visto que basicamente tudo que eu falei aqui, eu reforcei muito que eu tava analisando tudo que eu tava assistindo, vendo muita narrativa pra ver o que eu podia pegar pra depois aplicar nas coisas que eu faço no meu trabalho. Mas ainda assim, consumir essas coisas estão me ajudando a relaxar, estão me ajudando a eu ter o meu momento de entretenimento. E me fez reforçar o consumo de coisas mais banais no YouTube também. Então, eu mudei um pouquinho a minha visão, foquei a minha parte mais analítica, provavelmente, para esse setor documental. E agora eu tô podendo voltar a curtir umas coisinhas mais bobajada, besterol no YouTube. Vale reforçar que em podcast eu tava consumindo muita coisa que era só pra descansar minha cabeça. Pouco conhecimento, pouco conteúdo, era só pra descansar minha cabeça. Mas eu achei muito legal voltar a ouvir séries documentais, coisa que eu acabei fazendo ouvindo audiolivros durante a pandemia. Inclusive fica a recomendação de A Relação entre o Pacto entre os Nazistas e Hollywood. Esse livro, sempre que eu posso eu falo dele, porque ele mostra muito como funciona a maleabilidade de alguns discursos. Eu sou o Torugo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e em breve eu volto com mais assuntos que eu queira discorrer, debater e analisar com vocês.